aí, galerinha, bom estar aqui novamente com vocês. Quero agradecer pelos trabalhos enviados, recebi vários trabalhos, ainda faltam alguns, né? Mas os que eu recebi, eu já dei uma resposta, já fiz algumas anotações que precisavam serem feitas e outros já pontuei tudo certinho. Então, assim, vocês vão fazendo, quem ainda não fez, pode fazendo, tem tempo, não precisa me mandar hoje ainda ou amanhã, não sei se tem tempo para fazer. Só lembrando, tira foto e me envia, tá? Para eu estar acompanhando esse trabalho, dando a resposta para vocês. E quando nós retornarmos às nossas aulas normais, aí vocês vão me entregar, ok? Olha só, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre dictionary, sobre dicionário, tá? Eu tenho alguns aqui. Lembra que eu havia pedido para vocês providenciarem aí um dicionário, então hoje nós vamos começar a usá-lo nas nossas aulas, tá bom? Então, o dicionário de inglês, basicamente, ele é dividido em duas partes, tá? Inglês, português e inglês, tá bom? E aí, eu trouxe aqui para vocês uma palavra, nós vamos ver como é que isso tudo funciona. Lembrando que, assim como é o dicionário em português, nós precisamos saber a ordem alfabética para poder achar as palavras. Todas as palavras estão listadas em ordem alfabética, tá? É da mesma forma como o português, só que agora aqui com as palavrinhas em inglês, tá? Então eu escolhi uma palavra aqui e vou explicar para vocês como é que está a estrutura disso no dicionário que vocês têm aí, no dicionário que nós vamos estar manuseando, o dicionário impresso, tá? Depois eu vou mostrar também o digital, tá? Então, olha só, na página do livro de vocês, do livro de inglês, open your book on page 13, abram o livro de vocês na página 13, aqui no cantinho, nós já fizemos essa parte toda aqui de cima, aqui no cantinho, olha, vocabulary corner, o cantinho do vocabulário, nós temos aqui a mesma coisa que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Uma explicação resumida da palavrinha que vem no dicionário. Então, eu separei aqui a palavra able, tá? Então, quando você abrir o seu dicionário aí, na palavra able, lógico, pela ordem alfabética, A, depois o B, depois a mais próxima, assim sucessivamente. Então, você pode encontrar dessa forma aqui, tá? A palavra em negrito, able, aí já trouxe todo desmembrado aqui, tá? Able, adjetivo, capaz, aí, então, mais ou menos assim. Aí eu já trouxe explicativo aqui, como é que funciona cada coisa. Então, a primeira palavra, able, é o verbete, então ele vai estar em negrito, vai estar destacado aí para você saber qual é a palavra que você está procurando. Após esse verbete, você vai ter uma palavra escrita entre chaves, que é a pronúncia, tá? Então, able. Lembrando que esse apóstrofo aqui em cima, ele vai estar te direcionando qual é a sílaba tônica da palavra, onde é a mais forte. Ele vai vir antes da palavra que inicia, que é a tonalidade mais forte, tá? Então, able é a pronúncia. Depois dessa explicaçãozinha aqui, vem esse tá que eu coloquei em verde, vem no símbolo da classificação gramatical. Nesse caso aqui, able é um adjetivo, tá? Às vezes vai vir S de substantivo, V de verbo, enfim, no começo aqui de cada dicionário, ele te dá aqui uma lista das siglas que vem aqui nas palavras, tá bom? Para você saber, mas ADJ é adjetivo. E aí, de roxo, que está aqui, é a tradução da palavra. Então, able significa capaz, apto, competente, hábil, tá? E alguns dicionários, esse aqui que eu estou em mãos, ele não traz nenhuma frase de exemplo. Mas eu já tenho outros aqui que ele traz uma frase de exemplo. Eu coloquei aqui para vocês também darem uma olhada, pode ser que o de vocês tenha essa frase de exemplo. He is very able student. Então vem
vem a frase de exemplo em inglês e logo depois a tradução da mesma frase, tá? Ele é um aluno muito capaz. Então, é uma frase de exemplo, tá bom? Então, a estrutura para a gente procurar uma palavra no dicionário impresso, né? Vai ser dessa forma aqui. Alguns vão trazer mais frases, exemplos, enfim. Mas, basicamente, é dessa forma que vocês vão encontrar uma palavra aí, tá bom? No livro de vocês, a palavra que vem aqui é student. Então, ela está mostrando essas posições também que tem nessa palavra no livro de vocês, tá? Agora, um detalhe bem importante é saber o contexto que aquela palavra se encontra. Por quê? Assim como em português nós temos as palavras homônimas, são aquelas palavras que têm a mesma grafia, o mesmo som, mas têm significados diferentes. Então, nós encontramos isso também aqui no inglês. Então, a gente tem que saber o contexto para poder saber qual é a tradução melhor que se encaixa ali. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Olha só, eu tenho duas frases e eu tenho a palavra meia, mas nós vamos colocá-las, vamos escrever essa palavra meia em inglês, né? Na frase, completando a frase. Mas elas são sentidos diferentes. Olha só. Eu tenho aqui, I eat of the orange. Eu como meia laranja. Então, esse meia aqui me refere-se à metade da laranja. Baby's is blue. A meia do bebê, eu coloquei preto, blue aqui e preto aqui, é azul, tá? Então, olha só. Eu tenho a mesma palavra, meia laranja e meia do bebê. E agora? Tá? Então, esse aqui é uma palavra homônima. Ela tem a mesma grafia, ela tem a mesma pronúncia, mas ela tem um significado diferente, o que é também no caso aqui do inglês, tá? Então, I eat, have. Se eu for procurar essa palavra aqui no dicionário, olha só. Aqui também, como vocês sabem, eu tenho dicionário, geralmente na parte de trás eu tenho de português para inglês, então eu posso procurar como é que escreve a palavra meia para poder encaixar lá. Aí eu também aproveitei e peguei aqui o nosso Google Tradutor, que é ótimo, mas tem que saber usar, tá? É uma ótima ferramenta, mas não é de qualquer jeito, tá? Olha só, eu abri, já deixei aberto aqui para facilitar a nossa vida aqui, e olha aqui, você encontra em inglês, português, espanhol ou algum outro idioma, então a frase ou o texto que você quer colocar, e logo em seguida a tradução de qual idioma você deseja. Então eu já selecionei aqui, vou selecionar aqui português e aqui inglês. Então eu vou digitar a palavra meia, que é o que nós queremos colocar lá. Olha só, ele vai me traduzir como sock. Então meia, sock. Ótimo. Só que esse sock aqui é esse tipo de meia. Mas não é esse tipo de meia. Então, assim, é meia, tá certo? Mas é essa meia e não meia laranja. Então, eu não posso colocar lá na frase, eu não posso colocar aqui na frase sock. Nas duas. Por quê? Porque uma é meia, sock é meia de um acessório de uma roupa, mas a outra não é. Então, assim, eu preciso saber o contexto. Não adianta só eu digitar aqui no Google Tradutor, eu tenho que saber que tipo de meia que eu estou querendo definir ali, tá? Então, se eu colocar aqui o inverso, esse meia da laranja seria o quê? Metade? Ah, então deixa eu procurar a palavra metade. Metade. Ah, me deu uma outra palavra totalmente diferente. Escreve half, tá? No nosso português, mas se lê half. Então, para essa frase aqui, eu colocaria a palavra half, tá? E não sock, que é
a palavra que apareceu aqui. Então, a palavra meia, no caso em português aqui, eu vou ter ela dessas duas formas. Half, se meia pode ser half, de metade, e meia, sock, de um acessório de uma roupa, tá bom? Então, a gente tem, por isso que o contexto da frase, o contexto do texto é muito importante para a gente poder conseguir saber qual é a palavra que nós vamos colocar ali, tá? Bom, como no livro de vocês só vão ter a explicaçãozinha aqui embaixo, certo? E então eu quero passar para vocês agora a atividade da nossa aula de hoje, tá? Vou pedir para que você pegue o seu caderno e você vai escrever, como se eu estivesse escrevendo lá na escola, lá no quadro. Você vai escrever aí 3 atividades que você vai estar fazendo em casa e depois tirando a foto e me mandando, tá bom? Então, assim, eu vou ler, vou explicar, mas você pode pausar aí para você poder copiar no seu caderno, ok? Então, Seduc School, nossa escola, date, April 2nd, 2020, dicionário. Número 1. Procurar no dicionário as traduções das palavrinhas abaixo, tá? Então, eu selecionei algumas palavras aqui e eu quero que você procure a tradução delas, tá? Supplies, letter B, letra B. Smart, letter C. Neighbor, D. Hubble, E. Pretty, F. Downtown, G. Road e 8. Cowgirl, ok? Então você vai procurar a tradução dessas palavras para mim, escrever a tradução aí no seu caderno. Number 2, escreva em inglês uma frase usando as palavras abaixo. É uma frase de cada, tá bom? Letrinha A, como nós já procuramos a palavra smart, agora eu já sei o que significa smart, então eu vou fazer uma frase em inglês usando a palavra smart. Não é difícil, dá até para usar o verbo to be que a gente está fazendo trabalhinho aí também. Pretty, outra palavra aqui que eu também já sei o significado, que eu já procurei, então eu também vou fazer uma frase usando essa palavra, também dá para usar com o verbo to be, tá bom? Number 3, e a última, complete as frases com a palavra manga em inglês. Aí aqui vai entrar aquele detalhe da palavrinha homônima, tá bom? My mother likes to eat, aí você vai completar manga, mas em inglês, tá bom? Eu coloquei a tradução aqui, mas aí você vai procurar como é que eu vou colocar esse tipo de manga, que no caso é uma fruta. Então é a manga fruta, então eu vou escrever a manga fruta aqui. Letter B, on the shirt is grime. Então, a manga dessa camisa está suja. Tá vendo que é outro tipo de manga, não é fruta mais. Então você vai procurar como é que eu falo a manga da camisa, tá? E escreva aí. Na próxima aula, nós vamos estar fazendo a correção, tá? Então, assim, não precisa você correr para fazer a atividade. Faça com calma, procure, pesquise. Eu gostaria muito que você pesquisasse no dicionário impresso, mas também você pode estar usando o dicionário online, lembrando aquele detalhe de colocar manga de fruta, manga de roupa, enfim, tá? Para você poder encontrar a palavra correta, igual eu fiz o exemplo aqui do meia. Nós vamos corrigir na nossa próxima aula de inglês, na próxima terça-feira. Ok? See you!